Queridos, abram as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 16. O Evangelho de João, capítulo 16. A leitura que nós faremos é a partir do verso 25 ao verso 33. É uma palavra que Deus pôs no nosso coração para estarmos meditando com os irmãos durante essa semana e compartilhar hoje essa palavra. E eu creio certamente que Deus vai te abençoar, que o Senhor vai falar com você e que o Senhor vai trazer graça, ânimo e alegria, sobretudo no seu coração. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrarei no mundo e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram seus discípulos: agora que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Mais uma vez o verso 33. Lê comigo aí, você que está na sua casa. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Que Deus nos abençoe nessa hora. Que o Espírito de Deus fale ao meu coração e fale ao seu coração e traga aquela palavra que você necessita. Eu creio que Deus vai falar de acordo com o contexto de cada um que está nos ouvindo nessa noite. Primeiro, queremos trazer uma ideia do que havia se passado, porque nós não estamos lendo o capítulo inteiro, mas é óbvio que os versículos anteriores nos diz alguma coisa. E justamente o verso 25 é continuidade daquilo que Jesus já havia dito nos versículos anteriores. Então Jesus estava falando previamente sobre a sua morte, que na verdade estava eminente a sua morte, que a qualquer momento chegaria a hora de Jesus partir. E Jesus estava preparando os seus discípulos porque ele sabia exatamente que seria difícil. Enquanto ele esteve presente, ele administrava. E os discípulos tinham a figura de Jesus que dava norte, que o orientava e que fazia com que eles continuassem seguindo a Jesus. E ainda assim, mesmo com Jesus presente, nós vamos ver por várias vezes os discípulos titubeando a respeito dos ensinamentos de Jesus. E em meio às adversidades, os discípulos muitas vezes tombando diante das aflições. E muitas vezes Jesus orientando os discípulos, mostrando e dizendo que ainda eles não estavam preparados para receber toda a verdade. Então Jesus estava preparando a sua ida, estava preparando os seus discípulos, estava avisando que viria situações adversas, porque eles passariam por hostilidades, até mesmo pelos da sua casa, e ele estava se referindo muitas vezes de que os próprios judeus os expulsariam da sinagoga e eles passariam a perder muitos dos seus bens, morreriam. E Jesus vinha falando porque ele iria subir, e quando o Senhor fosse assunto ao céu, ele então esperava que os discípulos continuassem crendo em tudo que ele havia dito.
tudo que ele havia ensinado através das suas palavras e através, sobretudo, da sua prática de vida. Porque Jesus não era só teoria, Jesus não ensinava teologia. A teologia de Jesus era muito prática. Jesus primeiro vivia, ele era a Verbo de Deus que encarnou e habitou entre nós, então ele era repleto de autoridade. Por isso que muitas vezes quando Jesus pregava, as pessoas ficavam admiradas com a sabedoria. Jesus não teve um ensinamento convencional, como muitos doutores da lei tinham na época, de estudar aos pés de vários mestres, como por exemplo o apóstolo Paulo teve o privilégio de sentar aos pés de Gamaliel, um dos melhores mestres da época, e aprendeu. E vamos perceber que quando Paulo tem experiência de conversão com o Senhor, ele pega toda a bagagem do conhecimento do Antigo Testamento e ele faz toda a aplicação da revelação do Antigo Testamento e o cumprimento em Cristo Jesus. Se tem alguém que soube fazer isso com perfeição, obviamente, através do seu esforço, conhecimento, preparo que ele tinha a inspiração do Espírito Santo, a iluminação do Espírito Santo e a revelação do Espírito Santo que o conduzia a fazer isso. Então a gente vai observar muito bem quando você lê o livro, a carta aos Romanos, um compêndio teológico, um profundo conhecimento e uma aplicação hermenêutica, uma exegese hermenêutica da aplicação do Antigo Testamento no Novo Testamento, cumprindo tudo em Jesus Cristo. Então, Jesus não teve um conhecimento, um ensinamento convencional. O Espírito do Senhor ungiu, o Espírito do Senhor deu sabedoria, capacidade, conhecimento, discernimento, ungiu para curar. E Jesus viveu na terra. E toda a vida de Jesus, queridos, fez parte da nossa salvação, não apenas a morte expiatória, porque toda a trajetória da sua vida, Jesus estava cumprindo a lei que eu e você não conseguíamos cumprir. Ele cumpre a lei e depois ele se oferece como oferta agradável a Deus e como um sacrifício de expiação e sobe aos céus. Então ele sabia que iria morrer, estava próximo ao Getsemane, e com o Getsemane viria o espancamento sobre Jesus, a crueldade que viria sobre Jesus. Ele seria espancado, ele seria chicoteado de uma forma cruel. Ele, além disso, de toda a agonia, de rejeição, de escárnio que ele sofreria e zombaria que ele passaria, ele sabia que atravessaria todo esse momento. Jesus, a despeito de ter o desejo de ser consolado e encorajado naquela hora, porque quem precisava naquele momento era Jesus de toda a consolação, a despeito desse direito e desejo que Jesus tinha de ser consolado e de ser animado e motivado, encorajado diante do que ele estava prestes a passar, nós vamos ver um Jesus que não estava preocupado consigo mesmo, abdicando mesmo até o final toda a sua vida, porque ao invés dele pedir consolo pelo momento que ele ia atravessar, ele se preocupa em fortalecer e em consolar os seus seguidores, os seus discípulos, porque ele começa a falar acerca da sua morte e isso invade uma tristeza profunda no coração dos discípulos e eles ficam tão desorientados e com a sua morte Jesus iria dizer que eles seriam perseguidos, teriam hostilidade por causa do nome dele, padeceriam muitas coisas. O Senhor ordenou que eles obedecessem os seus mandamentos, que amassem uns aos outros e que eles tivessem cuidado com a hostilidade que o mundo teria com eles. Então Jesus estava preparando para esse momento, mas disse que subiria aos céus e que não deixaria os seus discípulos órfãos, porque enviaria o Consolador. O Espírito Santo seria derramado sobre todos os cristãos naquele momento e que era necessário que ele subisse aos céus, para que pudesse então, de fato, cumprir a profecia de Joel e acontecer no Pentecostes, depois da Páscoa, o derramamento do Espírito Santo sobre a vida dos crentes, dos cristãos, dos discípulos do Senhor. E então, queridos, eles
nem perguntaram a Jesus acerca do Espírito Santo, porque eu acho que o tema que mais o incomodava, que mais o entristecia, era a despedida do amigo. Aquele momento era um dos momentos raros em que você está apenas com seus amigos, o seu último momento em que você ali pode desfrutar daquele momento e então trazer as orientações para que eles permanecessem firmes quando Jesus subisse aos céus e derramasse o Espírito Santo. Mas havia uma confusão tremenda, havia um emaranhado de coisas confusas na cabeça dos discípulos, porque eles não estavam entendendo aquilo que Jesus estava dizendo, para onde ia, e que eles não poderiam ir, e que por um tempo o veria. Eu estou me referindo a todo o contexto do capítulo 16, e que por um tempo eles ficariam tristes, mas por pouco tempo eles, logo depois eles se alegrariam, se referindo à sua morte e também à sua ressurreição. E falando acerca, então, de que ele não estaria mais presente. Isso, obviamente, encheu de tristeza o coração dos discípulos. Mas um detalhe interessante é que os discípulos estavam meio confusos e eu acho que eles estavam tão presos à ideia de perder o seu amigo que sempre esteve com ele, o seu companheiro, que estavam aprendendo, e era uma oportunidade. Por quê? Porque ter um mestre, alguém que o ensinasse, era privilégio daqueles que tinham um poder aquisitivo maior. Era alguém que tinha uma capacidade social, um poder aquisitivo na sociedade. Mas uma pessoa que era marginalizada, eles não tinham o privilégio de aprender aos pés de um mestre. E Jesus, na contramão, não escolhe os ricos, pegam homens que estavam na marginalidade e chama para andar com eles. Então eles estavam muito gratos por terem o privilégio de serem educados por um mestre, como diferente de outros que não tinham, que tinham muita condição e pegavam os grandes mestres para ensiná-los. E ali eles estavam com Jesus, mas estavam perdendo agora os seus amigos, o seu grande amigo, e havia grande tristeza. Mas a grande questão é que na cabeça dos discípulos, dos judeus, eles não entendiam essa coisa de o Espírito Santo ser derramado na vida deles. Porque no Antigo Testamento, como eles aprenderam, no Antigo Testamento, a ideia do Espírito Santo era apenas para algumas classes, para reis e para sacerdotes. Então, na cerimônia de coroação, o rei recebia unção, era ungido do Senhor. E os profetas também eram ungidos do Senhor. Essa ideia do Espírito Santo vir sobre algumas poucas pessoas comuns acontecia raramente. Quando Deus queria fazer algo muito extraordinário, Deus pegava alguém que não significava nada e derramava e o enchia com seu Espírito Santo. Então, na cabeça dos discípulos era inconcebível, era alguma coisa inacreditável poder receber essa ação do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Então, o Senhor está alertando a eles. A grande pergunta que nós vamos ver aqui nesse texto ora, eles eram discípulos do Senhor, seguiam o Senhor, obedeciam mesmo na sua pequenez, mesmo na sua fragilidade, eles obedeciam a Deus, obedeciam o seu mestre, seguiam o Senhor, havia abdicado de trabalhos, de profissão, de família, para seguir o mestre, para se tornar um pescador de alma, discípulo do Senhor Jesus. Mas mesmo eles, Jesus está dizendo, olha, eu vou subir ao céu e não estarei com vocês, mas eu quero que vocês estejam preparados, porque eu vou subir, mas não vou deixá-los só. A preocupação de Jesus, nós vamos ver um Deus que está preocupado em ser o nosso consolador, um Deus que não nos deixa sem consolo, e nós louvamos a Deus por isso. Imagina se Deus tivesse deixado os discípulos a sós. Nós vamos perceber isso, porque quando Jesus morre, é só olhar para a história que segue quando Jesus morre, e esses 3 dias que Jesus, antes de Jesus ressuscitar, como eram os discípulos, como eles estavam confusos, estavam perdendo a fé, estavam com medo de serem a próxima vítima, estavam trancafiados. Imagina esses discípulos sem a presença do Espírito Santo de Deus. Isso nos dá uma lição interessante. Sabemos que a nossa vida teremos aflições, sabemos que nossas vidas teremos hostilidade por parte do mundo por causa do nome do Senhor. Não há, queridos, nenhuma afinidade entre luz e trevas. E Deus nos chamou para tocar o dedo na ferida do mundo.
confrontar o mundo acerca dos princípios de Deus, que muitas vezes nós não queremos confrontar para não sermos visto pelo mundo uma pessoa radical. E por causa disso, muitas vezes, nós negligenciamos o nosso papel de profeta nessa terra, de proclamadores dos princípios e dos valores de Deus. E era isso que Jesus estava dizendo para aqueles homens: não perca o seu objetivo, eu não estarei aqui, por um pouco de tempo vocês estarão tristes, mas logo vocês se alegrarão. E por outro tempo vocês não me verão mais, mas eu não vos deixarei só e enviarei o Consolador. E esse Consolador vos guiará em toda a justiça. Esse Consolador, Paracletos, que é a mesma palavra que era usada para advogado, para alguém que andava lado a lado, dando assistência a uma pessoa, que dava toda a assessoria. Uma palavra dizendo que Deus está conosco, Ele está indo ao céu, e que se Ele não fosse, e era uma experiência extraordinária que os discípulos teriam, que os servos do Senhor teriam, porque Deus não morava dentro deles, eles andavam com Jesus, mas quando Jesus, mesmo estando na sua forma física, a presença de Jesus era limitada àquele espaço geográfico. Eles estavam com Jesus aonde Jesus estivesse, mas a ida de Jesus era necessária para que eles tivessem uma experiência ainda muito maior, que era a morada, que era a descida e habitação de Deus, através do Espírito Santo, na vida da sua igreja. Mas entre esse intervalo em que Jesus morre e Jesus ressuscita, nós vamos ver uma igreja temerosa, nós vamos ver uma igreja enfraquecida, uma igreja com medo. Então, aprendemos que diante da crise, diante da luta, nós passaremos por isso, tá? Mas uma igreja sem estar plena do Espírito Santo é uma igreja que se acovarda, é uma igreja que fica trancafiada dentro das quatro paredes e não tem coragem de sair e proclamar o Evangelho do Senhor, porque tem medo e fica se vitimizando, né? Achando que pode sofrer retaliações e que o mundo o odeia e vê de forma diferente por ser crente. Então, até a descida do Espírito Santo, o Pentecoste, nós vimos uma igreja fragilizada, uma igreja titubeando, uma igreja que queria deixar o Senhor. Quando Jesus é preso, ele mesmo fala na leitura que fizemos que muitos iriam abandoná-los, que fugiriam para suas casas e que ele ficaria só. O mestre que deu consolo, mesmo na hora da sua morte, não estava preocupado em ser, e embora precisasse ser consolado, mas ele encontrava consolo no Pai, mas estava muito mais preocupado em consolar, em orientar e em fortalecer a sua igreja na sua ausência. Então, diante disso, temos um Deus que se preocupa conosco, temos um Deus que se preocupa com você, e que Ele é a pessoa que está do seu lado. E quando Ele sobe aos céus, vem então o Espírito Santo, aquele que vem nos auxiliar, aquele que nos guia em toda a verdade. Jesus falou que ele não podia ensinar certas verdades aos discípulos porque eles não estavam preparados ainda. Mas depois eles estariam. E isso só poderia ser possível com a presença do Espírito Santo na vida deles. Porque agora eles não aprenderiam uma lei ou algum ensinamento simplesmente teórico, mas era uma transformação real dentro dos seus corações. Então, meus irmãos, nós vamos perceber que o ministério do Espírito Santo, quando Jesus fala para os discípulos, tentando consolá-los, estavam extremamente abatidos, desanimados, tristes, porque perderia o seu amigo que esteve em todo tempo, em toda hora, rindo com ele, chorando com ele, curando, ensinando e orientando, uma despedida, um tom de tristeza. E eles estavam abatidos e Jesus, ao invés de buscar consolo, Jesus consola. Então, o nosso ministério, além de pregar o Evangelho, temos que aprender com Cristo. Muitas vezes nós estamos buscando apenas que as pessoas olhem a nossa dor e se preocupem com as nossas lástimas, com as nossas misérias. Mas muitas vezes não queremos consolar. A Bíblia diz que, na medida que somos consolados, nós nos tornamos consoladores. E somos muito consolados por Deus.
Porque na sua luta, meu irmão, na sua luta, minha irmã, que você atravessa, na dificuldade que você passa na sua casa, com toda a tristeza, por mais que você esteja sozinho ou sozinha e que sinta abandonado por alguém, Deus te ama. Jesus está do teu lado e o Espírito Santo não se aparta de você. Era isso que ele estava dizendo. Vocês terão um momento, a minha ausência e a ausência do Espírito, mas é necessário que eu suba para que o Espírito seja derramado. Mas daqui até lá, espere, fique em Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder de Deus. O crente não sobrevive, não dá testemunho empolgante, sem a porção do Espírito Santo de Deus, sem a unção da graça de Deus, sem o renovo do Espírito Santo de Deus. E o Espírito de Deus não se derrama toda hora. O Espírito de Deus é dado única vez. O dom de Deus, a pessoa do Espírito Santo, substantivo, o dom de Deus, substantivo, habita em mim. Mas nós precisamos da plenitude. O Espírito Santo nós temos quando recebemos Jesus, mas a plenitude é uma vida de busca diária. Então, enquanto isso, Jesus disse: ficai em Jerusalém, aguarde até que do alto vocês sejam revestidos. Mas nesse interim, era uma igreja pobre, era uma igreja enfraquecida, que estava trancafiada e com medo. Uma igreja vazia do Espírito Santo, uma igreja que não busca o Espírito Santo. O crente que não busca o Espírito Santo e não torna isso um hábito na sua vida, se acovarda diante das perseguições e das hostilidades do mundo. Não tem coragem de testemunhar, porque tem um testemunho fraco, um testemunho medíocre. E quem nos impulsiona para fazer a obra e agradar a Deus é a pessoa do Espírito Santo. E nós louvamos a Deus, porque Ele não nos deixou só, deixou o seu Espírito que habita em nós. E quer saber o que é mais interessante? É que a Bíblia fala que esse Espírito que habita em você, você mesmo que está me ouvindo, na minha vida, esse Espírito que habita em nós é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. É um poder, é uma dinamite, dínamos, é um poder gigantesco que habita dentro de você e que você não conhece. Porque muitas vezes não nos relacionamos com o Espírito Santo de Deus. Não gastamos tempo com o Espírito Santo de Deus. Estamos muitas vezes envolvidos na correria do nosso dia a dia e muitas vezes querendo dar vazão e realizar e satisfazer os desejos das nossas paixões. E buscamos muito pouco. Por isso, a igreja do século XXI tem se tornado uma igreja frouxa, uma igreja fraca. E muitos crentes têm sido levados de um lado para o outro, porque não tem firmeza bíblica, não conhece as Escrituras e desconhece o poder de Deus. Então, quando Jesus disse: eu tenho uma boa notícia, eu estarei indo para os céus, deixarei vocês só. Parece, no primeiro momento, uma má notícia. Embora fosse, porque ficaria a saudade que eles teriam do seu mestre, do Senhor. Mas, no entanto, ele diz o seguinte: mas não vos deixarei só. Vocês terão um privilégio, uma experiência. Vocês experimentarão os dias que muitos profetas sonharam. Mas vocês estarão experimentando. É o dia em que o Espírito Santo será derramado sobre vocês. Vocês serão portadores, habitação, morada do Espírito Santo de Deus. É algo extraordinário. Apesar da luta e apesar da dificuldade, nós esquecemos que existe um tesouro extraordinário dentro de nós, que é o próprio Deus que habita em nós. E através desse Espírito nós relacionamos com o Pai. Não estamos sozinhos, você não está só na sua luta, você não está só na sua peleja, você não está só, talvez os irmãos abandonou você, talvez ninguém nem ligou para saber como você está, talvez ninguém se interessou pela sua causa, mas eu quero dizer para você nessa noite que o Espírito Santo de Deus, você que professou Jesus como Senhor da sua vida, Ele habita em você e é o seu companheiro todos os dias. Então o Espírito Santo tem um ministério duplo. Ele tem um ministério com o mundo. Qual é o ministério que o Espírito Santo tem com o mundo? Primeiro, ele
convence e confronta o mundo a respeito de 3 tópicos: do pecado, culpa das pessoas, né? Do pecado, culpa das pessoas, a martíria, a palavra; justiça, que é a impotência pessoal, ok? É quando sabemos que tomamos conhecimento, o Espírito Santo nos convence que nós, por nós mesmos, não somos capazes de nos tornarmos justos. Ele tem essa função. Ele confronta o mundo do pecado, convencendo o mundo do pecado para que gere arrependimento, da justiça para que o homem tome conhecimento de que por si só ele não pode produzir salvação em si mesmo, que ele é incompetente, e o Evangelho dá um tapa na nossa cara, nos humilha quando diz que nós precisamos que alguém morra por nós para sermos salvos. Isso é uma afronta para muitas pessoas, para aqueles que não querem depender de ninguém e buscam a sua salvação através do seu próprio mérito, das suas próprias obras, da sua própria justiça. Mas o que vai significar e o que será importante naquele último dia não é se você foi bom, se você foi ruim, se você foi religioso ou se você não foi religioso. A única coisa que vai interessar é se você aceitou a justiça de Deus, que é Cristo Jesus. Que essa justiça de Deus é que nos habilita e nos torna justo. Porque a Bíblia diz que a nossa justiça diante de Deus é como um trapo de imundícia. E essa expressão trapo de imundícia era usada, eram os panos que as mulheres do Antigo Testamento, no mundo antigo, usavam para como tapar sua menstruação, ou obstruir, né? Fazendo aquele papel de absorvente. Então, a ideia é que a nossa justiça diante de Deus não serve, porque todos nós pecamos, todos nós somos pecadores. Então, o Espírito Santo de Deus trabalha nessa questão, convencendo o homem do pecado, que ele é pecador, convencendo que ele precisa se arrepender e mudar. Se o Espírito Santo de Deus não convencer, meu irmão, ninguém se convence por si só, porque a Bíblia diz que estamos mortos nos nossos pecados e delitos. E o morto no seu pecado e delito não tem força absolutamente para nada. A Bíblia diz que aquilo que nos domina, nos tornamos escravos. Então, se o pecado nos domina, nós somos escravos do pecado, logo não temos autonomia. E se não temos autonomia, não temos livre arbítrio. Tínhamos no céu, quando Deus criou o homem, e Adão e Eva pecam. E então a degradação na imagem do homem, ele é uma imagem decaída, depravada. E Deus está restaurando isso. Então, para dizer que temos livre-arbítrio, nós precisamos estar senhor de si. Mas a Bíblia diz que aqueles que não estão em Cristo são escravos do pecado. E aqueles que estão em Cristo são servos do Senhor. Então o Espírito tem esse ministério com o mundo. Convencer o homem do pecado, confrontá-lo para levá-lo ao arrependimento. Da justiça, mostrar que somos incompetentes, que somos insuficientes e capazes de produzir a nossa justificação e salvação e pagar a nossa culpa diante de Deus. E do juízo, que é o julgamento, que fala acerca do destino pessoal de cada um. Então, esse é o ministério do Espírito Santo, uma faceta do ministério do Espírito Santo, que tem essas duas características, o ministério para com o mundo, mas também tem o ministério para com o cristão, que é produzir na vida do cristão obediência por meio de uma transformação ao trazer a verdade divina na nossa mente. Então o Espírito Santo tem um ministério com o cristão, e um deles é trazer o conhecimento de Deus, a palavra de Deus na nossa mente, de tal forma que essa palavra entre em nós e gere transformação. E a partir dessa transformação, vivemos uma vida obediente ao Senhor. Além de nos consolar, além de nos fortalecer, além de ser nosso companheiro, e N funções e ministério que o Espírito Santo tem com o cristão, de ser o nosso selo, de ser o penhor da nossa salvação. Sabe o que isso significa? Que aqueles que aceitam Jesus, que confessam Jesus como Senhor da sua vida, o Espírito é o penhor. E o penhor, uma linguagem que todos nós conhecemos, é quando nós chegamos em alguma loja e nós queremos penhorar ou comprar alguma coisa e não temos o dinheiro. E nós pegamos o quê? Um penhor, pegamos um bem que tenha um determinado valor e deixamos penhorado. Aquilo é a garantia de que você vai pagar e de que você vem buscar aquilo. Então,
O Espírito Santo é o penhor da nossa salvação, daqueles que aceitaram Jesus e confessam Jesus. Talvez algumas pessoas olhem assim, mas os crentes são arrogantes e soberbos, dizendo que são justificados, que são justos. Nós não somos justos por causa da nossa justiça. Isso foi explicado. A nossa justiça diante de Deus não serve de nada. Cada coisa que nós tentarmos fazer de bom diante de Deus não serve, porque todos nós somos pecadores e estávamos condenados. Mas a justiça que vem de Deus, e essa é Cristo Jesus, quando você confessa Jesus, ele acredita a justiça dele em você, tornando-o justo e dizendo que não há mais culpa em você e nem em mim. Então o Espírito Santo de Deus, na vida do cristão, produz obediência por meio de uma transformação, ao trazer a verdade divina na minha mente, na mente dos servos do Senhor. Jesus já estava aproximando do fim daquela comunicação com seus discípulos. E ele então começa a falar que dias maus viriam. Então, da mesma forma que aconteceu com os discípulos, pode acontecer comigo. Dias maus são inevitáveis. Os dias maus farão sempre parte das nossas vidas. E cada vez mais vai se agravar, cada vez mais vai piorar. Essa é uma notícia ruim. Mas temos notícia boa no Evangelho. Aliás, a palavra Evangelho significa literalmente boa notícia. É a notícia que Jesus trouxe para nós. E Paulo e os discípulos e a igreja é portadora dessa boa notícia. Que o homem estava perdido, distante de Deus, separado por Deus, mas que agora, através de Cristo Jesus, podemos voltar de novo para Deus. Então, queridos, teremos dias maus, teremos dias difíceis, farão parte das nossas vidas, em um momento ou em outro momento. Agora, a causa das nossas aflições podem ser variadas. Por exemplo, de ordem natural, como terremotos, deslizamento, alagamento e tantas outras tragédias que têm acontecido através de fenômenos da natureza, que vem manifestando o seu grito e o seu suspiro, aguardando o dia da sua redenção, como a Bíblia diz. A crise, as dificuldades, os dias maus, podem vir por ordem socioeconômica e política. E nós estamos aí vivendo praticamente às margens, à beira de uma crise econômica. Estávamos tentando sair, veio então essa pandemia, e a partir dessa pandemia, agora está afetando a economia e estamos aí vivendo à beira de uma crise econômica muito difícil. Algumas pessoas ainda não têm noção, porque no Brasil ainda não vê uma depressão, eu acredito, que semelhante à depressão que viveu os Estados Unidos. E se nós ficarmos, e aqui é claro, sem desmerecer o esforço de resguardar as pessoas, se nós não atentarmos para a economia, a crise econômica pode ceifar mais pessoas. Como aconteceu em países que sofreram grandes depressões, pais de famílias que ficaram desesperados porque não havia trabalho em lugar nenhum, nem possibilidade, e não havia sustento para dar aos seus filhos. E a pior coisa, quem é pai sabe disso, não poder dar o alimento ao seu filho. Pessoas suicidando em massa, pessoas morrendo. O índice de violência aumenta, porque começam os saques, começam a roubar, e há uma desordem social. Então, eu não sou contra a quarentena. Nós temos que resguardar, porque o que estamos vivendo são dias difíceis, mas temos que atentar para a realidade econômica. Algumas pessoas, o dinheiro a gente põe em ordem, mas está falando quando você passa por uma crisinha financeira, você põe em ordem. Mas não temos noção ainda de uma depressão econômica, de uma situação terrível que podemos ter. E que Deus nos livre. Por isso nós devemos estar orando, meus queridos. Abrir um parênteses para falar sobre isso. Porque as nossas lutas podem acontecer a partir disso. De ordem física, doenças genéticas, várias doenças que podemos adquirir, essas pragas que têm se alastrado na nossa sociedade, problemas de relacionamentos conjugal, familiares, problemas religiosos como perseguições, muitas perseguições em todos os aspectos, inclusive até mesmo perseguição em massa de morte em países fechados para o Evangelho.
Então, elas são inevitáveis, e era isso que Jesus estava dizendo. Mas como nos comportar diante de tudo isso? Qual era a boa notícia que Jesus tinha? Ora, eu vou para o céu, mas vocês não ficarão só. E quando vier essa crise, quando vocês passarem por situações diversas, várias aflições, porque está no plural, não significa que é uma aflição, você passa por uma, tem um fôlego, sobrevive a outra, mas vem sempre outra. Quando você que foi na praia e conhece, quando você mergulha no mar e que você está num mar que tem muitas ondas e que você está ali, a onda te encobre, você bebe água e quando você tenta respirar, respira um pouquinho, já vem outra onda e te encobre. É assim a nossa vida, infelizmente, nós teremos dias assim. Mas o que Jesus está dizendo, vocês têm como ficar firmes, você tem como continuar alicerçado, sem perder o foco, sem perder o céu, sem perder a fé. Ele vai falar sobre, primeira coisa, alegria. Verso 19, 24, ele vai dizer assim, presta atenção, nós não lemos esse, mas estamos expondo todo o capítulo, e é um capítulo grande, por isso lemos do verso 25 ao verso 33. Então, 16, 19, 24 diz assim, percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhe, indagais entre vós a respeito disso que vos disse? Um pouco, e não me vereis, e outra vez um pouco, e vereis-me, ver-me-eis. Em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A primeira promessa que Jesus diz, vem os dias maus? Virão os dias maus. Mas ele tem uma palavra para você e ele tem uma palavra para mim. Enquanto isso, ele estava se referindo à sua morte, e quando ele estava morto e ele foi sacrificado e morreu numa cruz, o mundo celebrou uma aparente vitória. Muitos se alegraram com a morte de Cristo, enquanto a igreja se entristecia. Ainda hoje, desde a morte de Cristo até a sua segunda vinda, nós passamos por sofrimento, parece que sofremos mais do que todo mundo, parece que as coisas para nós é muito mais difícil, você sabe disso. Passamos por situações adversas, situações de tribulações, de angústia, passamos dias apertados, dias espremidos, de dores, de lágrimas, de gemidos, passamos dias maus. Mas ele tem uma promessa, que o mundo está se alegrando por ora, mas a alegria do injusto, daquele que nega a Deus, será passageira. Mas ele diz que a tua tristeza, que as tuas lamentações, que as tuas lágrimas se transformarão em alegria. Promessa de Deus é alegria. No mundo tereis aflições, passarão por dias maus, lamentareis, passareis por tantas coisas, mas o vosso choro, a vossa tristeza se transformará em alegria. Deus nos dá alegria e o Espírito Santo de Deus habita com você. Você não passará e não está passando, por maior que seja a sua dor, por maior que seja a sua dificuldade, você não está passando sozinho. A segunda promessa é amor. Olha só o que o texto diz, verso 25 ao 28, vai dizer exatamente isso. Estas coisas eu tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falareis por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e eu não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo. Todavia, deixo o mundo e volto para o Pai. Então, queridos, a segunda promessa é que ainda que você passe por situações, pessoas te abandonem, pessoas te maltratem, você passe por crise, você passe por situações adversas, porque isso vai fazer parte da sua vida. Jesus estava orientando os discípulos porque ele sabia os dias maus que viriam. E ele estava orientando para que eles não fossem pegos de surpresa, achando que o evangelho era um mar de rosas, vivendo uma teologia da prosperidade e do triunfalismo, porque existe uma teologia muito perigosa dentro da igreja, que tem muitos crentes enganados seguindo esse evangelho, que é um evangelho sem cruz, que é um evangelho sem renúncia, que é um evangelho sem morte. Dizendo que porque serve a Cristo, não vai passar por luta, não vai passar por dificuldade, não vai adoecer. Não é verdade, o evangelho não diz isso. Muito pelo ao contrário, a Bíblia diz que passaremos
por aflições. E aflições significa tantas ordens de enfermidade, como eu falei, econômica, relacional, social, política, física e religiosa. Em todas as esferas, não era um tipo de aflição, mas vários tipos de aflição. E, sobretudo, se referindo à hostilidade que o mundo teria com os discípulos por serem cristãos, por causa do nome do Senhor. Então, estava fortalecendo para que eles não fossem pegos de surpresa, para que quando viessem os dias maus, eles entendessem que não estava só, que tinham o Espírito Santo de Deus. E que o Senhor, a sua tristeza seria por um momento, mas Deus transformaria o seu choro em alegria, as suas lágrimas em sorriso, em gargalhadas, o seu lamento em riso, o seu pranto, o seu luto em vida. Portanto, queridos, aguente firme no Senhor. Deus é o Deus. O sofrimento que você está passando, a luta que você está passando, Deus transformará em alegria. E por último, ele vai dizer que ele nos garante a sua paz. Ele usa a paz aqui em contraste com o sofrimento que os discípulos passariam. Ainda que vocês tenham aflições, ainda que vocês tenham luta, ainda que vocês tenham adversidade, vocês terão em mim paz. Não há paz fora de Cristo. E a paz que Cristo fala não é a paz que o mundo dá, que é passageira. A paz não é ausência de conflitos, não são ausências de lutas, de dores, de dificuldades. Paz é você estar tranquilo, consciente das adversidades, ciente da crise, de tudo que está acontecendo, mas tranquilo em Deus. Foi isso que ele disse. Eu deixo a minha paz. Eu vos dou a minha paz. Eu dou a minha paz. Porque eu venci o mundo, vocês vencerão. Então Cristo nos garante a sua paz. Porém, deixa claro que toda essa advertência feita por ele era para que nele tenhamos paz. Só encontramos paz e a verdadeira paz em Cristo. Eu quero rapidamente falar aqui de uma ilustração. Há muito tempo que eu ouvi, e até contei a alguns irmãos na igreja, já ouviram 2, 3 vezes, mas vale a pena falar, tem algumas pessoas talvez que não ouviram. Que numa sala de aula de pintura, o professor falou para os seus alunos e pediu que eles pintassem, deu um tema, que eles representassem na sua arte, no seu quadro, o que significava paz. E eles começaram a pintar nas suas telas o que a paz representava através daquela imagem que ele pintasse, através daquela pintura, o que significaria a paz para eles. E todos pintaram. E ele pegou o primeiro quadro e tinha aquela cena que nós vimos em fotografias profissionais de um jardim maravilhoso, cheio de flores, bonito, o arco-íris, pássaros voando, aquele ar de tranquilidade. E então ele viu para aquela pessoa, isso era paz. Pegou um outro que pintou borboleta, pintou a paisagem bonita, outro pintou uma pomba, aquela coisa mais bonita que tinha. E pegou um quadro que chamou a atenção. Esse último quadro, a pessoa tinha pintado 2 rochas e um mar revolto batendo naquelas rochas e um passarinho dentro da fenda daquela rocha, tranquilo. E ele pega então e diz que de fato paz é exatamente isso. Está cercado por mares revoltos, estarmos cercados por essa pandemia, por uma crise que pode nos assolar economicamente, porque política nós já temos crise há muitos anos, estávamos tentando sair delas, mas estamos como aquele pássaro em volta de um mar revolto, no entanto tranquilo, não por causa da circunstância, mas confiando no nosso Criador, confiando no nosso Deus. Então, nesse aspecto é que ele está dizendo acerca da paz. Não esteja inquieto por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo. Sabe por que perdemos a paz? Porque muitas vezes Cristo não ocupa o nosso pensar.
Cristo não ocupa o nosso coração. Antes de Cristo tem tanta coisa que pensamos o dia todo. Pensamos em dívida, pensamos em enfermidade, pensamos em conta, pensamos em trabalho, pensamos em saúde, pensamos em tantas outras coisas. Aí vivemos atribulado e quando chega a noite temos que tomar remédio para poder dormir. Mas ele diz o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações. Do que? Do temor, da angústia, da tristeza, da perturbação. A paz de Deus guarda o nosso coração. E os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Foque-se em Cristo. Quando Cristo falou para os seus discípulos, ele sabia que dias maus viriam e ele preparou. E disse: o Evangelho é uma caixinha de surpresa. Nesse aspecto de que não teremos dias de sol todo dia. Teremos dias de tempestades. E talvez a maior estação é de tempestades. Portanto, ele diz: eu deixo a minha paz. Então, qual a promessa de Deus para esses dias maus? Ele te dá alegria. Ele te ama. Você não foi esquecido por ele. E ele tem a sua paz. O que eu preciso fazer, então, diante disso? Olha as grandes promessas. E a única coisa que ele pede é: tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele estava dizendo: eu tive aflição. Agora, se o próprio Filho de Deus passou por tamanhas tribulações, aflições, quem somos nós para não passarmos? Mas ele disse: eu passei e eu venci. O que ele está dizendo é: peguem carona na minha vitória, na minha conquista. Nós só teremos vitória em Cristo, só venceremos as aflições do mundo em Cristo, só teremos paz em Cristo, só teremos amor verdadeiro, ágape, em Cristo, só teremos alegria verdadeira em Cristo, porque para muitos a alegria ela é circunstancial, porque ela está baseada no momento. Quando tudo está bem, você está alegre, mas quando tudo está mal, você está triste. Mas a alegria que Cristo dá, ela independe da circunstância, é inconstancial, independentemente de qualquer circunstância. Que Deus te abençoe. Tende bom ânimo nesse tempo de crise, nesse tempo de luta, nesse tempo de guerra, e cada vez vai piorar. Tende bom ânimo. Por quê? Eu estou animado, a casa está caindo, tudo está em minha volta ruindo, parece que tudo está dando errado. Por que eu vou ter bom ânimo? Porque ele venceu e ele garante que você vencerá se você e eu estivermos em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, continua falando aos nossos corações, ministrando as nossas vidas com tua unção e com tua graça. Abençoa, Deus, cada vida, ó Deus, que ouviu essa live. E que o Senhor possa fazer com que elas compartilhem. Se elas sentiram-se abençoadas, abençoe outras pessoas, espalhem essa live para que outras pessoas possam ser alcançadas, pessoas que precisam. Ó Deus, toca no coração desse povo, toca no coração dos nossos irmãos para compartilhar, sem medo, Deus, porque é de graça que estão recebendo e que de graça eles compartilhem para que essas outras vidas recebam essa palavra e sejam edificadas e abençoadas pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.